E aí, pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Espero que sim, né? Vamos continuar falando sobre esta reforma da Previdência, onde quem vai pagar o pato mais uma vez se chama povo, né? O contribuinte vai mais uma vez pagar o pato para que os privilegiados desse país e desta nação continuem sendo privilegiados, não é verdade? Eu sei que o assunto é chato, gente, mas nós vamos ter que ser chatos com esta situação que o Brasil vem passando, essa situação lamentável que o Brasil vem passando, né? Essa reforma da Previdência, onde o governo está dizendo que todos nós temos que dar a nossa cota de contribuição para o Brasil e para a reforma da Previdência. Analisando por este lado, está certo. Analisando pelo outro lado, está errado. Por que está errado, Liel? Todos têm que dar a sua cota de contribuição, mas espera aí. Você não pode cobrar a mesma cota de contribuição de quem ganha mais e de quem ganha menos. Está tudo errado. Vou usar um exemplo simples para você entender onde o governo está sendo desumano e desonesto com a sociedade num todo. Imagine o seguinte: nós temos duas pessoas e cada uma dessas pessoas, tem um pão para passar o dia. Ela tem um pão para se alimentar. Uma outra pessoa tem 10 pães para se alimentar. Uma tem um, a outra tem 10. Aí o governo chega e diz o seguinte: olha, cada um vai ter que dar meio pão para contribuir para que o Brasil melhore. Cada um vai ter que dar meio pão. Aí você tira meio pão de quem só tem um pão. Você deixou essa pessoa com meio pão. Ela vai ter que passar o dia com meio pão. A outra pessoa deu a mesma cota de contribuição com meio pão, mas ela tem 10 pães. Como ela deu meio pão, sobrou para ela 9 pães e meio. 9 pães e meio. Então vejam, para a pessoa que tinha um pão e ela perdeu meio pão, ela ficou com meio pão para passar o dia inteiro. E muitas vezes para alimentar mais um filho, mais um neto, mais um parente que precisa, com aquele meio pão que ela ficou. O outro cidadão que deu a mesma contribuição, ele tem 10 pães e deu meio pão, ficou com 9 pães e meio. Ou seja, para aquele que tem 10 pães, não vai fazer tanta diferença ele contribuir com meio pão. Mas para aquele que só tem um pão, faz uma diferença gigantesca. É o que eu já disse em outro vídeo, mas vale a pena a gente citar de novo, neste vídeo novo. O governo diz que todos têm que dar a sua cota de contribuição, mas o que eu disse é o seguinte: mesmo que todos deem a sua cota de contribuição, o impacto em cada um é diferente. O impacto a quem ganha mais é quase que não é sentido, e o impacto para quem ganha menos é sentido drasticamente. Aí você vai me perguntar: Ricardo Leal, mas você critica a reforma da Previdência, você acha que não é justo, você concorda com a reforma da Previdência? Concordaria sim com a reforma da Previdência desde que ela fosse justa. Desde que ela fosse justa. Voltando ao assunto do pão, vocês acham justo tirar meio pão de quem tem um pão?
e tira meio pão de quem tem 10 pães? É o que vai acontecer com essa reforma da Previdência. Os privilegiados, gente, os grandes salários continuarão sendo pagos pela Previdência. Continuarão sendo pagos pela Previdência. Eu ouvi o governo dizer também, e acredito que você tenha ouvido também o governo dizer, se você não ouviu, é só você procurar em qualquer site de notícias que você tem aí disponível na internet, ou então prestar mais atenção nos telejornais. Isso foi o governo que disse. Esta reforma da Previdência, ela vem para igualar, para tirar as diferenças, a desigualdade que existe na reforma da Previdência. Só que o mesmo governo que disse isso, também disse o seguinte, eu prestei atenção, se você não acredita é só você procurar. Aí nos sites de notícia eu prestei atenção nos telejornais que chegam até a sua casa. E o governo disse o seguinte, que aí me chamou muita atenção nisso que o governo disse. Quem paga menos já cumpre com a cota da Previdência Social. O que eles querem é igualar quem ganha mais, ou seja, quem ganha mais se aposenta mais cedo. Presta atenção. Isso foi o governo que disse. Isso é o governo que está dizendo. Sou eu, estou aqui repetindo as palavras do governo. O governo diz o seguinte, essa reforma da Previdência, ela vem para igualar, acabar com a desigualdade que existe na reforma da Previdência. Porque na visão do governo, quem ganha mais está se aposentando mais cedo. E quem ganha menos está se aposentando mais tarde. Ou seja, quem ganha menos está cumprindo com o que diz a Previdência Social, que é você se aposentar acima dos 60 anos. E quem ganha mais está se aposentando antes dos 55 anos. Opa, então ora, peraí. Então tem algo de errado aí. Então é justo quem já está cumprindo com as regras da Previdência Social entrar nesse pacote? Não seria mais lógico, mais racional, mais honesto, então, tirar de quem ganha mais? Em vez de mexer com quem ganha menos? Porque se essa reforma passar, gente, você tem que entender o seguinte, se vocês não fazem ideia, e tem muita gente aí que é a favor do governo, e ela está cega de amor por esse governo, e ela não consegue enxergar que lá na frente, o que o governo está plantando hoje, porque essa reforma da Previdência, ela é uma plantação de hoje. Mas esta reforma da Previdência é uma coisa que você vai colher lá na frente. Você não está entendendo a gravidade. Nós estamos discutindo, presta atenção, nós estamos discutindo o nosso futuro. Não é o presente, é o futuro. E aí você está defendendo esse governo, defendendo essa reforma da Previdência, achando que lá na frente você não vai precisar dela. A não ser que você seja parente de militar, a não ser que você seja militar, a não ser que você seja parente de político, a não ser que você seja político, aí você não precisa realmente se preocupar com a reforma da Previdência. Porque o governo ele é a favor dos políticos, o governo ele é a favor dos militares, e o resto é resto para o governo. O resto é resto para o governo. Então, se você faz parte destas duas categorias que o governo defende e protege com unhas e dentes, a classe dos militares e a classe dos políticos, você não tem o porquê se preocupar com a reforma da Previdência. Não tem. Agora, se tu é um trabalhador, se tu pega ônibus, metrô, trem,
trabalha 8 horas por dia, tem patrão, bate cartão. É bom você se preocupar. É bom você se preocupar. Não pense você que eu terei essa vitalidade que eu tenho hoje quando eu tiver com 60 anos. Não terei. Os anos de vida vão pesar nas minhas costas da mesma forma que vai pesar nas tuas costas. Esta é a realidade. Só não vai se preocupar com esta reforma da Previdência. Disse e repito. Quem é político e quem é militar. Os políticos e os militares não têm o porquê se preocupar com esta reforma da Previdência. Porque o governo os protege. Agora, se você não faz parte, meu irmão, é bom você começar a se preocupar. Não te esqueça que tu tem pai, espero que tenha, mãe, avós, tios, parentes, ou já estão idosos, ou vão ficar idosos. Só quem tem um idoso dentro de casa, que já não está mais no mercado de trabalho, e não conta com uma assistência do governo, ou seja, com uma aposentadoria, sabe o quão é dura a vida de uma pessoa. Então nós temos que ficar espertos com o que o governo quer fazer. E eu digo o seguinte, nós temos que protestar contra esta reforma da Previdência para que os deputados e senadores sintam que a sociedade não está apoiando esta reforma da Previdência. Porque é o seguinte, além dessa reforma da Previdência, que o governo quer impor para o mais pobre, porque essa reforma da Previdência, gente, não vai atingir os mais ricos, gente. Tira essa ideia da tua cabeça. Se tu acha que essa reforma da Previdência vai atingir os privilegiados desse país, tu esqueça. Pode tirar essa ideia da tua cabeça, porque isso não vai acontecer. Não com esta reforma que foi apresentada lá. Não com esta reforma. Ah, mas você tem que entender, Léo, porque agora quem ganha menos vai pagar menos imposto, quem ganha mais vai pagar mais imposto. Ah, e quem ganha menos vai ter que trabalhar até os 40 anos para se aposentar. Detalhe. Até os 40 anos, cambaus. O camarada só vai poder dar entrada na sua aposentadoria após os 65 anos, independente do tempo de contribuição. Após os 65 anos, com no mínimo 20 anos de contribuição. Quem é que está pagando menos aí? Hoje você se aposenta com 35 anos de contribuição. Hoje. Você se aposenta com 35 anos de contribuição, independente da idade que você tenha. Completou a idade da aposentadoria, se você já contribuiu por 15 anos, você já pode se aposentar hoje. O governo quer elevar o teto para 20 anos no mínimo de contribuição e 40 anos no mínimo o tempo trabalhado para você se aposentar. Ou seja, dá a impressão que o governo ele quer eliminar os aposentados desse país. Uma outra coisa que me deixou revoltado nesta reforma da Previdência, eu gostaria de perguntar aos economistas desse país, de perguntar ao presidente da República, se eles conseguiriam viver, sobreviver com R$ 400. Imagine você com 70 anos. Imagine você com 70 anos. E você tendo como fonte de renda apenas R$ 400, que é a proposta do Bolsonaro. Vocês perceberam que muitos políticos, exceto um ou outro,
mas até o momento a maioria dos políticos estão apoiando essa reforma da Previdência. Vocês prestaram atenção ou não? Interessante, rapaz. Por que será que os políticos estão apoiando essa reforma da Previdência? Porque de repente eles estão preocupados com a sociedade? De repente eles se preocuparam com o futuro do aposentado que corre o risco de não receber mais a sua aposentadoria porque os políticos quebraram esse país? Porque o dinheiro de nossos impostos estão sendo usado como propina para pagar aqui, para pagar ali, para viajar, para comprar apartamento, para comprar sítio, para comprar não sei o quê? Para comprar casa no Leblon, para comprar apartamento de 2.700.000 reais, né? Tem um cara aí que comprou um apartamento de 2.700.000 reais. Estão preocupados? Não, gente. Eles estão preocupados em não sobrar dinheiro para a farra do boi. Vocês ouviram aí nas manchetes dos jornais? E só você entrar também aí no site, na internet, e procurar saber quanto foi gasto de grana pública para essas campanhas políticas. Os caras só falam em milhões. Quer dizer, dinheiro partidário tem. Interessante, né? Dinheiro partidário que ajuda os políticos tem. Mas para a Previdência Social não tem. Dinheiro para bancar todos os benefícios que os políticos têm, tem. Né? Dinheiro para bancar a belezura dos políticos tem, não falta. Mas para bancar o aposentado não tem. Você já prestou atenção? Tu já viu algum deputado, algum senador, algum político reclamar que não receberam o seu auxílio isso, o seu auxílio aquilo? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Você já ouviu algum político falar que não tem a grana partidária? Você já ouviu algum político falar? Eu nunca ouvi nenhum político falar o seguinte: olha, a nossa grana partidária não vai dar para pagar esse mês. Mas dinheiro para saúde não tem, dinheiro para segurança não tem, dinheiro para educação não tem, dinheiro para pagar aposentadoria de aposentados que sustentam esse país não tem. Mas dinheiro para verba partidária tem. Dinheiro para bancar todos esses benefícios que os políticos possuem? Tem. Dinheiro para pagar a aposentadoria de político que tem um mandato de 8 anos? Tem. Dinheiro para pagar salários milionários de alguns militares aposentados, que a aposentadoria é vitalícia, que vai de pai para filho. Você sabia disso? Que se o pai é um militar, ele se aposenta, a aposentadoria dele vai para o filho depois? Aí tem dinheiro. Mas para pagar o pobre aposentado, não tem dinheiro. Eu vou protestar sim contra esta reforma. Não vou aceitar essa reforma. Pode ser que ela passe, pode ser que ela seja aprovada. Mas eu, povo brasileiro, nós vamos pro matadouro. Mas nós vamos gritando. Nós vamos esperneando. Nós vamos dando soco. Nós vamos falando. Nós não vamos aceitar esta reforma caladinho, acovardado, do jeito que o governo quer. A não ser que ele apresente uma reforma da Previdência realmente honesta. Uma reforma da Previdência que tire primeiro de quem tem muito. Depois. Até uma próxima. Se Deus quiser e se tivermos por aqui, né? Tchau. Juízo.